Em primeiro lugar, eu queria agradecer a iniciativa da PUC e da Associação Brasileira de Reabilitação, que estão promovendo essa discussão, né? É um tema excelente que, de um lado, a gente foca ele no mês de setembro, mas a verdade é que a prevenção ao suicídio é uma preocupação e deve ser uma campanha para todos os meses, para todos os dias, alguma coisa que a gente tem que ter como atitude, uma atitude de preservação da vida, né? Porque, a despeito, tem algumas pessoas que, por doença, e eu vou explicar um pouco melhor na minha fala, terminam desistindo da vida. Então, alguns cometem suicídio, né? E o que a gente sabe é o seguinte, quer dizer, a gente tem que separar duas coisas que existem. Uma é o suicídio, que é um ato deliberado do próprio indivíduo com a intenção de morte, de forma consciente e intencional. Mesmo que ambivalente, a gente sempre ouve dizer que alguém da última hora ligou para alguém, pediu ajuda, mas o fato é que uma pessoa usa métodos violentos e que são capazes de levar à morte, né? Usando exatamente o meio que ele acredita letal. Isso também é fundamental, dizer o meio que ele acredita letal, porque tem uma coisa de dizer que mulheres não querem se matar. Por quê? Baseado num fato real. Para cada homem que tenta suicídio, um tem êxito letal, um morre. Para cada três mulheres que tentam suicídio, uma morre. Não é que a mulher não queira morrer ou seja mais ambivalente, é que mulheres usam métodos menos letais. Tá? Eu vou explicar depois, quer dizer, enquanto o homem usa arma de fogo, usa enforcamento, afogamento, que são meios muito mais violentos e mais difíceis de a pessoa sobreviver, né? Mulheres usam envenenamento, medicamentos, e o fato é que, nos últimos anos, grande parte dos medicamentos tem menos interferências com a saúde, tem menos comprometimentos. Então, muita gente consegue ir para hospitais, e aqui eu já vou colocando um conceito, que é o seguinte: tentativa de suicídio deve ser levada para um hospital, para um pronto-socorro, porque se alguém tivesse com ameaça de infarto agudo do miocárdio, seria a providência que a gente tomaria, né? Então, isso. Além, então, do suicídio, que é esse ato intencional visando a morte, existe uma coisa que a gente vê com muita frequência em adolescentes, mas também em muitas outras pessoas, que é o comportamento suicida, que são pensamentos planos e tentativa de suicídio, né? E mais ainda, a gente fala de um conceito que é o de suicidabilidade. Quer dizer, o que é o conceito de suicidabilidade? A gente sabe o seguinte: o principal fator de risco para alguém tentar suicídio é ter tentado antes. Falei que nem todas as pessoas que tentam suicídio morrem. Então, o principal fator de risco para alguém morrer por suicídio é ter tentado antes. Uma outra coisa que é muito importante e a gente tem que prestar atenção quando a gente está fazendo o atendimento, que são o seguinte: familiares de pessoas que se suicidaram têm um risco maior de cometer o suicídio, né? E então é importante que a gente possa conversar sobre isso. Na verdade, o tema da campanha é falar para evitar. Por quê? Porque a cada 40 segundos uma pessoa morre por suicídio no mundo. E no Brasil, a cada 46 minutos, uma pessoa morre por suicídio no Brasil. Quais são os dados do suicídio no mundo, né? Para cada suicídio, existem 40 pessoas que fizeram a tentativa. Então, se a gente considerar que, né, quer dizer, essas 39 pessoas, né, têm um risco muito maior de cometer suicídio. E em 2012, 804 mil pessoas morreram por suicídio no mundo. A taxa do suicídio mundial ajustada para a idade é de 11,4 a cada 100 mil por ano. 15 para mulheres, 15 para homens e 8 para mulheres. Aproximadamente 1,5 milhão de pessoas vão morrer por suicídio em 2020, né?
cada suicídio gera um impacto na vida de pelo menos outras 6 pessoas. Eu já vou introduzir uma coisa prática, que é, hoje, o CVV já tem, e várias instituições já têm, o que se chama de grupo de sobreviventes. O que isso significa? Seria um atendimento, uma pós-venção. Aquela pessoa que tentou suicídio, que não morreu, ela precisa de acompanhamento, ela precisa de uma pós-venção, ou seja, de uma intervenção após o fato. Mais ainda, uma coisa que é muito importante é que os familiares das pessoas que cometeram suicídio necessitam de acompanhamento. Eu já disse para vocês que o principal risco, um dos riscos de cometer suicídio é ter um familiar, história de suicídio na família, né? Então, a cada ano, o número de suicídios é maior, olha só, que a soma das mortes causadas por homicídios, acidente de transporte, acidente de carro, né? Guerras e conflitos civis. Isso no Brasil não é tão... Eu vou mostrar aqui, nesse slide seguinte, que aqui no Brasil, em azul, são homicídios e em rosa, suicídios. Nos Estados Unidos, suicídios são maiores do que homicídios. O Brasil é um país que tem já há alguns anos uma tradição, quando a gente vê os resultados das enquetes sobre violência, a gente vê que se mata por nada, né? Isso é uma coisa no Brasil, no país inteiro. Então, a vida vale muito pouco. O Brasil tem uma taxa, né? Então, sim, uma outra coisa importante, a gente sempre pensa que suicídio é uma coisa muito alta em países em desenvolvimento. Não é verdade. A gente sabe que a Finlândia, o Japão, são países em que tem altas taxas, algumas das maiores taxas de suicídio no mundo, né? E Finlândia e Japão são países avançados, ricos, com uma estrutura de saúde, uma estrutura de previdência bem protegida. O Brasil tem uma taxa bem menor que a média mundial, mas, por outro lado, tem essa coisa extremamente grave dos índices altíssimos de homicídio. Uma outra coisa que é super importante, o que eu vou mostrar aqui um dado, que o próprio Ministério da Saúde já reconhece que no Brasil a subnotificação é grande. Eles já reconhecem 20%, quando a gente até acha que o índice de subnotificação é maior, e estaria mais próximo de 40%, mas que façamos uma média, cheguemos a uns 30%, certamente isso não está longe. E eu usei isso, coisas do que, se a gente começa a conversar sobre suicídio, e a gente já estava tendo uma conversa prévia antes, eu estava lembrando que minha funcionária me contou que em Duque de Caxias, onde ela mora, no último mês, 2 professoras cometeram suicídio. Uma tem mais ou menos um mês e a outra foi a semana passada. Uma delas estava muito deprimida, juntou a situação da depressão e juntou com a situação de falta de pagamento, de dificuldades na vida, quer dizer, ou seja, alguns fatores externos extremamente graves, diante da fragilidade e de um episódio depressivo, a pessoa não consegue resistir. Então, no Brasil, 11 mil pessoas tiram a vida por ano, em média. É a quarta causa de morte entre 15 e 29 anos, o que é muito assustador, e isso, quer dizer, para quem trabalha com adolescente, para vocês que são super jovens, o que acontece é o seguinte: até então, suicídio tinha altas taxas de suicídio na população acima de 65 anos. E o que a gente, na verdade, está vendo é que hoje, nos Estados Unidos e no mundo inteiro, tem aumentado muito a taxa de suicídio entre jovens entre 15 e 34 anos. Então, o 15 e 29 também. E entre homens é a terceira causa de mortes, e entre mulheres é a 8ª causa. Então, a despeito da gente tentar menos, tem também um número grande. O Brasil é o 8º país do mundo em número absoluto de suicídios. E entre 2000 e 2012, houve um aumento de 14,4% e uma alta de mais de 30% em jovens. Então, de novo, aí assim, a subnotificação, né? Vital dizia em 2013 que para cada tentativa documentada, tem outras 4 que não são registradas. Lembrando que eu disse que o próprio Ministério admite 20%. Homens, dos que tentaram, homens morrem mais por suicídio, né? No Brasil, entre 2011 e 2016, 5 anos, né?
62.804 pessoas morreram por suicídio, dos quais 79% foram homens e 21% mulheres. Por quê? Na verdade, 62% dessas pessoas se mataram com enforcamento. Então, é muito difícil alguém conseguir sobreviver a um suicídio por enforcamento. Então, esse dado é super recente, isso foi distribuído a semana passada pelo Ministério da Saúde, que em 2016 nós tivemos 11.433 mortes por suicídio, 31 casos de suicídio por dia. E em 2016, a taxa de mortalidade por suicídio no Brasil foi de 5,8 casos a cada 10 mil. Antigamente a gente tinha uma faixa que era 4,8, mas já é 5,8. Então, o que eu já tinha dito, que o Ministério estima em 20%. Uma outra coisa que é importante é o seguinte, não significa que todas as pessoas, quer dizer, de cada 100 habitantes, né, 17 têm um pensamento. Mas nem todo mundo que pensa no suicídio vai executar um plano, mas 5 vão. Dos 5 que vão executar um plano para tentar suicídio, para se suicidar, 3 vão para uma tentativa. E dos que vão para a tentativa, a gente tem um que vai ser atendido no pronto-socorro. Também o fato de ser atendido no pronto-socorro não garante que a pessoa morreu, mas certamente é o local ideal. E aqui eu quero lembrar, como já falei antes, eu vou enfatizar isso, que tem que se levar uma tentativa de suicídio a sério, tá? Não é essa história de que quem tenta, só está querendo tentar, não vai cometer o suicídio, isso é balela. A verdade é que a pessoa está querendo morrer sim. A outra coisa é que tem alguns estados do Brasil, Rio Grande do Sul, por exemplo, que tem 10,2 suicídios por 100 mil habitantes, enquanto a média do Brasil, aqui está 4,8, mas a gente já viu no slide anterior que já está 5,8. Né? Em outros países são 30 suicídios por cada 100 mil habitantes, então são índices alarmantes, né? A Suécia é 12-1, quer dizer, então de novo essa história de que a gente fica com a fantasia de que países ricos, Suécia, Noruega, Finlândia tem índice de suicídio, mas eles têm um problema que é grave, que é o frio e a falta de sol. Então a gente sabe que isso ajuda, né? O fato da gente, o índice de depressão é mais alto em países como Noruega, em países que tem muito frio. Foi mal? Bom, a outra coisa é o coeficiente de mortalidade por gênero nas capitais brasileiras, mas eu vou passar isso rápido. O que é importante, então, a gente saber sobre suicídio para todos nós desenvolvermos essa atitude de, no consultório, ficar atento e até com os amigos, quer dizer, de repente isso pode ajudar. Veja, eu não estou dizendo que todo mundo vai agora ficar fiscal, andando com uma lupa e, né, quer dizer, desesperado. Não, não é isso, a gente. Pelo contrário, a gente até tem que olhar muito a capacidade, as fortalezas da pessoa que vão ajudá-la caso ela tenha uma depressão ou um problema grave, que eu vou já contar para vocês. Muito bem, então o suicídio é responsável por 10 a 15 mortes a cada 100 mil pessoas por ano. Para cada morte tem 20, 40 tentativas. Então isso é muito importante a gente saber. Aumentou 60% nos últimos 45 anos e pelo que a gente está vendo no mundo inteiro, né, por que eu estou pegando isso? Você tem migrações. Migrações são fatores de risco. Você imagina assim, toda essa população que está saindo da África, que está saindo da Síria, que está saindo, sabe-se lá de onde, e que vai para outros países e que são muito mal recebidos. Né? Quer dizer, porque os países, a Espanha começou a receber bem algumas pessoas, mas já começou a ver que não tem condição. Já estão começando a querer evitar. A Itália já proíbe, já não aceita mais navios com imigrantes. Então, ela é a terceira causa de mortes entre jovens, o que é muito assustador. A outra coisa importante, então, é o seguinte, a principal, já falei para vocês, e isso quase para mim é um mantra, o principal fator de risco para alguém tentar suicídio é ter tentado antes. Tá? Estima-se que 50% dos que suicidaram já tinham tentado previamente. Então, jovens entre 15 e 30 são
fator de risco, e idosos. Idosos aposentados com uma família que eles estão sobrecarregados, porque muitos deles têm uma aposentadoria que já não é grande coisa, mas além disso tem que bancar famílias inteiras, né? E mais ainda, sem previsão de parar aquela ajuda. Então, isso é muito ruim, né? Outra coisa, então, homens se suicidam 3 vezes mais do que as mulheres tentam 3 vezes mais do que os homens, de novo enfatizando, a questão é, homens tentam com métodos muito violentos, mulheres com métodos mais suaves, digamos assim. Um outro fator de risco é conflito em torno da identidade sexual, que é subnotificado, já que o atestado de óbito caracteriza apenas o sexo. A outra coisa importante, você que trabalha em psicologia hospitalar, né? Doenças clínicas crônicas debilitantes, que cursam com sofrimento, com dor, com incapacidade, essas são fator de risco para cometer suicídio. Nem todo mundo tem alta resiliência. Eu sempre me lembro do Stephen Hawking, que foram perguntar a ele a que ele devia tantas grandes descobertas, tantos estudos, e aí ele dizia o seguinte: olha, há muitos anos que não me convidam para festas, para jantares, então eu estou aqui deitado nessa cama ou sentado nessa cadeira, eu tenho todo o tempo do mundo para pensar, né? Mas nem todo mundo tem essa alta capacidade, quer dizer, tem esse intelectual tão positivo, mas além disso, ele tinha uma saúde mental também positiva, ele era uma pessoa pró-vida, né? O que eu já tinha dito aqui, pessoas imigrantes, indígenas e outros grupos étnicos têm um risco maior, e perdas recentes. Aqui a gente coloca perda financeira, mas também perda de pessoas queridas, de situação no trabalho, ameaça de perda da posição, né? E uma coisa que a gente tem que pensar com muito cuidado, famílias de pessoas, e tem famílias que têm histórico de suicídio nela. Aqui está, esse rapaz aqui, é o neto do Getúlio, que se matou por suicídio o ano passado, eu acho. Eu tirei isso da revista Isto É. O pai dele, esse é o Getúlio Dornelles Vargas Neto, o pai dele se matou. E o pai dele era filho do Getúlio, que também se matou. Então a gente encontra famílias que têm um histórico de suicídio em várias gerações. Então isso é muito importante para que a gente atente a isso e que a gente adote atitudes de prevenção. Então o risco aumenta com a história familiar, existem componentes genéticos e ambientais, e uma coisa incrível, as pessoas que foram casadas com pessoas que se suicidaram, elas têm um risco maior de cometer suicídio. Talvez porque é uma doença quer dizer, o que leva ao sofrimento é uma doença crônica e com uma qualidade de vida baixa, com um certo grau de isolamento, deve ser alguma destas coisas que pode levar a um risco maior. Então, é importante então a gente estar atento à história familiar de cada um, né? Uma outra coisa importante, quer dizer, quando a gente trabalha em psiquiatria e em psicologia, né, com a saúde das pessoas, e sobretudo com a saúde mental, a gente tem que prestar atenção para os acontecimentos da infância, né? A gente tem que estar atenta porque maus tratos, abuso físico e sexual, pais divorciados, transtorno psiquiátrico familiar, todos esses fatores podem levar ao suicídio, né? Então, principalmente para adolescentes, o suicídio de figuras proeminentes, o indivíduo que o adolescente conheça pessoalmente. Ou seja, quando algumas pessoas, grandes atores ou grandes líderes, né, e ídolos da garotada, tentam suicídio, frequentemente, ou cometem suicídio, em seguida, a gente viu isso com um cantor cujo ídolo tinha se matado, e ele era uma pessoa que era a última pessoa que a gente pensaria. O que ele tinha de fator de risco ali era o abuso de drogas. Porque todos os outros, a gente olharia e diria não tem fator de risco. Porque ele era casado, tinha 5 filhos, tinha um casamento estável de muito tempo, porque isso tudo são fatores que a gente considera como fatores de proteção, tá? Então é importante vocês saberem que de um lado tem fatores de risco, do outro tem fatores de proteção. Aí eu vou andar um pouco mais rápido do que eu estou querendo trazer, porque eu quero chegar num slide que eu acho que é muito importante. Esse gráfico aqui, Peter, isso é muito importante que as pessoas, né, quer dizer, vejam, que é o seguinte:
Nós sabemos que 97% das pessoas que cometem suicídio, elas têm algum transtorno mental. Suicídio não é um ato de clareza, de lucidez, de uma decisão pensada. Não é, tá? Geralmente, 97%, um pouquinho mais até, produto de transtorno do humor, de depressão, tá? Tanto a depressão unipolar como a depressão bipolar. Uma outra coisa, um outro fator de alto risco, e é só vocês olharem a história de várias pessoas que cometeram suicídio, que tem história de adicção, tem história de abuso de drogas, tem história de abuso de álcool, tem história de abuso de maconha, tem história de abuso de cocaína. Então, isso é um fator de risco para essas pessoas cometerem suicídio. Transtorno de personalidade. Pessoas que têm transtorno de personalidade borderline, elas têm uma impulsividade muito grande. Porque o que é importante é a impulsividade. Tá? Duas coisas são extremamente importantes que a gente tem que prestar atenção. A impulsividade e a ansiedade, a angústia. Porque são as duas coisas que a gente não tolera. Tá? Uma pessoa está deprimida, ela aguenta a depressão. Agora, o que ela não aguenta é a impulsividade, que é aquela ideia, vou fazer isso, você já fez. Né? Porque a maioria da gente pensa, vou fazer isso, sim, mas e aí? Quando é que eu vou fazer? Como é que eu vou fazer? Já deu tempo, você pensa, opa, não, eu tenho filho, tenho família, quer dizer, está ruim, mas eu consigo me recuperar. Mas a pessoa impulsiva, ela não tem isso. A outra coisa importante também é a esquizofrenia, uma doença que a gente tem uma expectativa de vida, não é o que os psicólogos em geral trabalham o tempo todo, mas é importante saber. E, sobretudo, depois da primeira crise. Porque quando se resolve um episódio de esquizofrenia, o paciente, depois que ele está delirando, e aí você consegue controlar os sintomas, tem um momento que ele entra numa coisa que a gente chama de depressão pós-esquizofrênica. É nesse momento de depressão que o paciente tem mais risco de cometer suicídio. Então, a gente tem que cuidar disso, né? Então, os fatores de risco, então, seriam a impulsividade, o desespero, o desamparo e desesperança. E a combinação dessas impulsividade, desesperança e o abuso de substância é particularmente letal. Uma outra coisa, e aí eu vou dar uma paradinha, porque aí eu passo para a Maíra, e aí a outra coisa é viver sozinho, né? Duas coisas que hoje a Organização Mundial de Saúde diz que são muito importantes, quer dizer, que a gente deve ter uma vida com outras pessoas. O isolamento é fator de risco para depressão, para morte precoce, tá? Então a gente vive mais e melhor quando a gente tem gente, quando a gente tem uma atitude de procurar pessoas e viver. Claro que a gente tem que ter uma atitude assertiva, a gente não pode ficar fazendo tudo que todo mundo quer para poder ser agradável às pessoas. Mas então, viver sozinho é um fator de risco para doenças e para morte. Então, viúvos, divorciados e não ter filhos são fatores de risco. Deixa eu ver se eu... Não, eu acho que eu vou parar por aqui e a gente pode conversar um pouco mais. Né? Outra coisa, só para terminar também, desempregados com problemas financeiros, porque aí eu estou especificamente falando da situação que a gente está vivendo no Brasil. Né? Pessoas com problemas financeiros, trabalhadores não qualificados, mudança de situação financeira, aposentados, moradores de rua e, sobretudo, acesso aos meios. Uma coisa importante é militares, polícia, essas pessoas, pessoas que trabalham em segurança, todas essas pessoas que têm arma, sobretudo arma de fogo, têm um risco maior de cometer suicídio pela facilidade do acesso aos meios. Vou passar para a Maíra e depois a gente aí conversa, era só para introduzir o tema.